Quebrando as cadeias da intimidação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 7, diz assim: Por esta razão, torno a lembrá-los que reavives o dom de Deus que há em você pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A intimidação, meu irmão e minha irmã, é uma prisão invisível. Muitos estão algemados por palavras que ouviram, por olhares de desprezo, por ameaças emocionais, por ambientes opressores. O inimigo sabe que não pode roubar os dons que Deus colocou em você. Então tenta silenciar sua voz, paralisar sua ação, enfraquecer sua fé. Mas esta é uma oportunidade de libertação. Hoje é o tempo de quebrar correntes da intimidação que amarram sua identidade, propósito e chamado do Senhor. Existem algumas características do intimidador. O intimidador ele é malicioso, consciente e estratégico. Ele sabe o que está fazendo, faz de forma intencional, usa palavras, gestos ou atitudes para diminuir o outro. Quer manter o controle, a manipulação ou a superioridade. Um exemplo bíblico: Golias zombava e provocava o povo de Israel com a intenção de gerar medo. Uma frase comum: você nunca vai conseguir, ou você não é capaz. Uma outra característica do intimidador é o inseguro, inconsciente, mas controlado por orgulho. Usa a intimidação como mecanismo de defesa. Não percebe que sua atitude está ferindo ou silenciando a outro. Pode ser alguém com baixa autoestima que tenta se proteger, projetando força. O exemplo bíblico: Saul, inseguro diante do sucesso de Davi, passou a persegui-lo. Uma frase comum de se ouvir: não é bem assim, deixa que eu faço. Uma outra característica do intimidador é o bonzinho, manipulador, o emocional. Usa culpa, vitimismo ou chantagem emocional para controlar. Pode parecer gentil, mas está sempre puxando o outro para trás. Finge preocupação, mas enfraquece a coragem do outro. Exemplo bíblico: Pedro, quando tentou impedir Jesus de ir para a cruz, foi repreendido como instrumento de Satanás. Uma frase comum: você vai me abandonar se fizer isso? Ou você vai se arrepender? Uma outra característica é o intimidador religioso. Espiritualiza o controle, usa versículos, doutrinas ou cargos para oprimir, quer manter as pessoas no medo de errar ou de desagradar a Deus. Usa a autoridade espiritual como instrumento de domínio. Exemplo bíblico: os fariseus que sobrecarregavam o povo com regras, Frase comum: se você sair do meu ministério, vai estar em rebeldia. Existe o intimidador interno, a voz da mente. Nem sempre é uma pessoa externa, pode ser a voz interior, formada por traumas, rejeições, experiências passadas. Distorce a autoimagem, suprime a ousadia. Exemplo bíblico: os espias que disseram somos como gafanhotos. Números 13:33. Frase comum: você não é ninguém, todo mundo vai rir de você. Alguns exemplos de intimidação que nós já falamos: Davi e Golias é um exemplo de intimidação, onde usava a palavra para fazer com que a imagem fosse distorcida, mas Davi, não confiou na armadura, mas confiou no Senhor. Outro exemplo: Elias e Jezabel. Elias havia enfrentado 850 profetas de Baal, falsos profetas do Monte Carmelo, e fugiu de uma ameaça. E algo que eu quero falar para você: Jezabel nunca olhou na bulica dos olhos do profeta. 4 passos para nós quebrarmos a cadeia da intimidação. Primeiro, identifique a origem da intimidação. Quem ou o que tem silenciado você? Às vezes o intimidador está fora, mas muitas vezes está dentro. A voz da insegurança, da rejeição, do medo podem nos travar. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos. A intimidação, ela distorce a nossa autoimagem. Você deixa de ver a si mesmo como Deus te vê. Segundo, reative o dom de Deus em você. Reaviva o dom que está em você. Palavra grega, anasopureu, significa acender novamente o fogo, inflamar com zelo, despertar a chama interior. O dom não foi tirado, ele foi reprimido pela intimidação, mas hoje o Espírito Santo reacende o que estava adormecido. 3. Assuma sua posição
de autoridade em nome de Jesus. Quando você abre mão da sua autoridade, alguém a exercerá de forma ilegítima. Eli se calou diante dos filhos rebeldes. Arão cedeu à pressão do povo e construiu o bezerro de ouro. Quem teme ao homem perde o temor de Deus. Você é filho do rei. Tome sua posição espiritual em nome de Jesus. Quarto e último, confronte o espírito de intimidação com fé e amor. No amor não há medo. O perfeito amor expulsa todo medo. 1 João 4,18. A intimidação só permanece onde ela é tolerada. O que você tolera, você serve. O que você confronta, você vence. Chega de aceitar viver encurvado. Deus te fez para se levantar, falar, agir e avançar. Fica aqui os meus conselhos finais. Deus está restaurando a sua voz. A intimidação cala, mas hoje o Espírito reacende. Levanta-te, liberta-te das cadeias ao teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Isaías 52:2. Você não é um cativo, você é um guerreiro, uma guerreira. E hoje, pelo poder do Espírito Santo, as cadeias estão caindo em nome de Jesus. Fique na paz. Livre-se das cadeias da intimidação. Seja muito feliz. Eu sou Dom Carlo, pastor na Igreja Metodista. Fique na paz. Deus te abençoe.